Queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. É com muita alegria que nós voltamos para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo sempre comprometido com a poderosa e infalível Palavra de Deus. Nós estamos estudando a lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição que vai tratar sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então estamos colhendo muitas informações preciosas dentro do livro de Jó, dentro dessa perspectiva da fragilidade humana e da soberania divina. Muito bem, queridos, hoje nós já vamos estudar a lição número 10, a última defesa de Jó. Lição que está programada para o dia 6 de dezembro de 2020. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve aí, tem um lugar de você se inscrever, dá o like que você vai estar contribuindo para a difusão desse vídeo e vai estar, claro, destacando a relevância do vídeo. Todas as nossas lições comentadas, elas são disponibilizadas na segunda-feira, que antecede o domingo da lição, e todas as lições comentadas em 10 tópicos que de repente vão te auxiliar na hora de você organizar o assunto ou ampliar o seu estudo, a visão que você teve ou tem da lição. Então, queridos, a lição de hoje, lição número 10, a última defesa de Jó. O nosso texto áureo diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Jó, capítulo 31, versículo 4. A verdade prática nos diz: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 29, versículos de 1 a 5, também Jó, capítulo 30, versículos de 1 a 5, e Jó, capítulo 31, versículos também de 1 a 5. A nossa leitura diz assim: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Agora Jó, capítulo 30, versículos de 1 a 5. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Por fim, Jó 31, de 1 a 5. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Está aí a leitura, então, irmãos, que nós vamos, juntamente com esta leitura e com o comentário da lição, que está disposto em 3 tópicos. O primeiro fala de Jó, relembra seu passado de glória. O segundo vai falar sobre Jó lamenta seu estado presente. E o terceiro tópico, futuro em aberto de Jó. E por fim, uma conclusão. Nossa lição está muito bem comentada,
com esses 3 tópicos e dentro desses 3 tópicos da nossa leitura bíblica em classe e também baseado no nosso entendimento de todo esse contexto, nós vamos então tecer aqui 10 tópicos que você pode anotar e te ajudar na exposição da sua aula. O nosso vídeo é denominado Escola Bíblica Complementar. Visa complementarizar então a sua aula. Então, o primeiro tópico que nós enumeramos aqui é que Jó faz a sua defesa fundado em seu passado. Nós costumamos dizer que Deus, ele quer construir uma história conosco. Deus não quer um encontro de esquina, um encontro de bar, um encontro no jardim, um encontro em um congresso, um encontro em um culto de domingo à noite, mas Deus quer construir conosco uma história. Eu me recordo aqui de Deuteronômio, capítulo 8, quando ali vai estar descrita, e se você estudar com muito cuidado, você vai ver a finalidade do povo de Deus ter passado pelo deserto. E aquele texto, capítulo 8, se não me engano, a partir do versículo 3, vai estar dizendo: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou. O que Deus estava dizendo ali ao povo de Israel, quando eles entrassem em Canaã, eles deveriam se lembrar de todo o caminho pelo qual eles passaram no deserto. Porque não existe Canaã sem deserto. E o deserto foi o preparativo, foi a escola pedagógica, que treinou o povo de Israel para que eles pudessem entrar numa terra que mana leite e mel. E a composição histórica deste povo com Deus consta dos momentos de alegria e dos momentos de tristeza, dos momentos de vitória e dos momentos de derrota. Então eles deveriam, em cima de tudo quanto aconteceu no deserto, a mão poderosa de Deus sobre eles, a nuvem guiando durante o dia e certamente cobrindo para que o sol causticante não massacrasse o povo, a coluna de fogo à noite para orientá-los, Então, o cuidado de Deus com esse povo no deserto. Então, eles deveriam se lembrar disto que ficou lá atrás, porque quem esquece o seu passado não pode ter um grande futuro. Então, Jó faz sua defesa fundada em seu passado. Ele tem uma história com Deus. Então, meus queridos, quando você viveu uma tribulação, viveu um momento de angústia, um momento de decepção, um momento pontual, de tristeza, de luta na sua vida, você não pode julgar Deus por este momento pontual, mas você precisa se lembrar que você tem uma história com Deus, o Deus que lhe salvou, o Deus que lhe batizou com o Espírito Santo, o Deus que lhe curou, o Deus que lhe deu tantos livramentos no nosso dia a dia. Cada dia nós temos uma história com Deus, cada minuto da nossa vida nós temos uma história com Deus, e esta somatória, ou este somatório de todos estes acontecimentos, é que vai construir ou constituir a nossa história com Deus. Então, Jó se lembra do seu passado porque ele tem uma história com Deus. Ele tem pedigree. Esta palavra não é só para animal, Mas o pedigree fala, de uma história genealógica, de um histórico da pessoa. Muito bem, nós vamos ver aqui em Jó 29, versículos 2 a 5, que diz assim: a quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Olha só, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. E ele vai lembrando de todo este passado. Vamos ver o que diz a nossa introdução, que o capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Você vai ver Jó 31, de 29 a 31. Por isso, nesta lição, veremos que a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Então, ele lembra tudo isso, e isso deve ser motivo de fortalecimento da nossa vida. Veja o tópico 1 e subtópico 1 também.
que diz assim: a primeira coisa, eu estou só na parte que deixei marcado aqui, a primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele e sua família, sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Meus queridos, essa história com Deus é que vai, de certa forma, fortalecer Jó, a ponto dele dizer: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. E a declaração, não é, maravilhosa de Jó, quando ele diz: sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará. Ora, se Deus cuidou de mim lá no passado, ele vai cuidar no meu presente e vai cuidar no meu futuro. Tópico número 2, Jó articula sua defesa olhando o seu presente. Então, ele contempla, né, a sua crise pontual do momento, né, e o seu presente é um reflexo do seu passado. Mas Jó, ele tem esse conflito em sua vida porque ele sabe que o seu passado, não foi um passado de semeadura para que ele colhesse o que ele está colhendo no presente. Nós já falamos isso em lições anteriores. Jó não sabe o que está por trás das cortinas, o que está por trás do véu, o que está nos bastidores de Deus. Então, ele contempla sua crise pontual. Olhe Jó, capítulo 30 e versículo 1. Ele diz assim: mas agora, olha o presente, se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Ora, se Jó no passado, quando ele falava com uma pessoa, a pessoa nem acreditava que Jó estava falando com ele, tamanha era a grandeza de Jó, o respeito e a nobreza que ele tinha. Ele diz: agora, no meu presente, eu sou menosprezado por pessoas que eu não daria tanto valor lá no passado. Eu não colocaria nem como se fosse os cães que estão ali ao lado do rebanho, né? Olha como ele fala aqui: cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Mas agora ele estava sendo humilhado. Então, Jó, ele faz a sua defesa fundado em seu passado e ele também articula sua defesa olhando para o seu presente, porque este é o momento que nós devemos avaliar. Todo mundo avalia o seu presente, nós não podemos ficar somente olhando para o retrovisor do passado. Você contempla o passado, mas olha o seu presente, faz a leitura do seu presente e projeta o seu futuro. Alguém disse que o passado é uma duplicata vencida. O seu presente, ou o seu futuro é um cheque em branco, mas o seu presente é dinheiro na mão. É onde você é o território da sua operação. Aqui no meu presente eu posso fazer alguma coisa. E Jó articula sua defesa olhando também para o seu presente, avaliando o que houve no passado e agora o que está acontecendo em seu presente. Terceiro tópico a ser comentado: Jó projeta sua defesa vislumbrando o seu futuro. Nós vamos ver no texto bíblico aqui, em Jó 31, 1 e 2. Olha como diz: fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria, futuro, numa virgem. Porque qual seria, futuro, a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Então Jó também vai fazer a sua avaliação, a sua defesa, vislumbrando o seu futuro. Então, vejamos aqui na nossa lição que Jó usa esses verbos do futuro, porque a nossa vida tem a ver com o nosso passado, ficou para trás, mas o passado joga lições para o nosso presente. E o nosso presente é onde nós articulamos, nós fazemos os nossos votos,
nós fazemos os nossos projetos, as nossas intenções para o futuro. É no presente, né, que nós reelaboramos o que fizemos no passado, fazemos uma reelaboração, como eu falei, agora no presente, e projetamos então o nosso futuro. Glória a Deus. Então Jó projeta sua defesa, vislumbrando também o seu futuro. Ninguém pode viver uma vida somente do passado, ninguém pode viver uma vida somente olhando para o seu presente, e ninguém pode viver uma vida somente focado no futuro que ainda nem existe, nos projetos a serem lançados lá na frente. Mas a vida completa do homem está composta de passado, presente e o futuro que ele crê que ainda existirá. Muito bem, então aqui nós temos o nosso terceiro tópico. Jó projeta sua defesa, vislumbrando o seu futuro. Quarto tópico, Jó faz sua defesa inconformado com a realidade. Vamos ver aqui na nossa introdução desse tópico 4, diz assim, lá embaixo, nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim. Portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Jó vai lutar, irmãos, até o último momento, porque se há algo errado em sua vida para ele estar passando pelo que ele está passando, ele não sabe o que é isso. Ele sabe que o seu Redentor é justo, ele sabe que os seus amigos têm uma teologia com fundamento, mas que essa teologia não se aplica à sua vida. Então veja o emaranhado, o conflito que está em tudo isso. Então ele fica inconformado. Aqui é uma questão de justiça. Se eu estou recebendo o que eu não mereço, é uma injustiça, né? Jó não conhece o que está nos bastidores. Na realidade, Deus não está retribuindo a Jó o que ele fez. Deus está provando Jó. E quando Deus prova, é para extrair de nós o nosso melhor. Então, uma questão de justiça. Jó está inconformado porque ele vive uma crise existencial. Não há coisa pior do que você viver o silêncio de Deus. Você quer uma resposta, você quer entender, você quer um caminho, você quer um norte e você não encontra. Você ora, mas parece que o céu está de bronze. Você não tem ânimo, você não tem alegria, você não tem disposição e você vive uma crise existencial, a ponto de duvidar da sua salvação, a ponto de duvidar que Deus exista, a ponto de descrer na justiça de Deus. Mas são crises existenciais. Também aqui, Jó está inconformado com a sua realidade. Aqui nós temos soberania de Deus. No nosso século 21, nós temos teologias que abordam você colocar Deus no canto da parede, você exigir, você reivindicar, você tomar posse por cima de pau e pedra, e a coisa não funciona assim. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Agora, Deus é soberano, nós não podemos exigir, colocar Deus no canto da parede, reivindicar e tudo mais. E aqui está em jogo a soberania de Deus e também a incompreensão de Jó sobre o que está acontecendo. Então, quando eu digo inconformado, não é que ele está querendo colocar Deus no canto da parede, que ele está querendo pressionar a Deus, ele está querendo entender. Ele não consegue se colocar na forma das avaliações que os seus amigos estão fazendo dele. É como se quisessem encaixar Jó numa caixinha quadrada, mas Jó é redondo, um exemplo, Como vai encaixar ou colocá-lo num lugar redondo se ele é quadrado? Ele não tem como tomar esta forma, porque se ele toma a forma que os seus amigos exigem, por exemplo, Jó confessa o seu pecado para que Deus restaure o seu estado anterior, Jó está negando-se a si mesmo e ele vai dar curto-circuito internamente. Então, Jó faz sua defesa inconformado com a sua realidade. Tópico número 5, Jó
espera sua defesa pelo justo juiz. Olha o capítulo 31, irmãos, versículo 3 e 4. Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Isso é justiça. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos, se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano? Ora, se isto aconteceu, eu devo ser castigado. Mas Deus vê tudo e sabe que não é assim. Então, veja só, Jó ele está apelando e esperando sua defesa pelo justo juiz. Ele pode dizer, eu não sei, não entendo, mas há um Deus que sabe, entende e que é justo. Jó sabe, no íntimo da sua alma, que Deus não vai transgredir a sua justiça, que Deus vai ser injusto com ele. O que está acontecendo? Não sei, não entendo, mas sei de uma coisa, meu Redentor é justo, meu Redentor é sábio, meu Redentor sabe o que está fazendo, Deus nunca erra, Deus sempre está certo e Deus sempre tem razão. Sexto lugar, defesa que aborda sua comunhão com Deus. Nós vamos ver aqui no capítulo 29 e no versículo 2 a 5, que ele vai dizer, né? Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Olha a comunhão. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, e quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Então, ele vai abordar essa sua defesa baseada na sua comunhão com Deus. Tópico 1 e subtópico 1 nos diz assim, que Deus o protegia, suas bênçãos estavam sobre ele e sobre a sua família. A orientação de Deus em meio às dificuldades. Isso tudo é proximidade, irmãos, e comunhão. A presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Então, ele, na sua defesa, ele mostra que ele tinha comunhão, ele tinha intimidade. Uma coisa é você adorar um Deus distante. Outra coisa é você adorar um Deus que você fala com ele, você conversa e ele responde, você sente ele perto de você, um Deus carinhoso, um Deus amoroso, não aquele Deus distante. Uma característica do nosso Deus é a proximidade. É como aqueles dois discípulos indo pelo caminho de Emaús e de repente o Senhor se aproximou e chegou pertinho deles. Isso acontece cotidianamente na minha vida e na sua vida. Pastor Walter, eu não estou sentindo nada. Você não sente, mas ele está bem pertinho de você. Sentindo ou deixando de sentir. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Então, meus queridos, ele está com a tenda armada, com a barraca armada como um soldado, bem pertinho de você. E o Senhor Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos então para o nosso próximo tópico, o sétimo tópico. Defesa que considera suas relações sociais. Jó agora vai fazer uma defesa baseado naquilo que ele havia feito com as pessoas, então baseada em suas relações horizontais. Nas demais de comunhão com Deus, não é? Uma defesa baseada na justiça de Deus, ele está tratando das questões verticais de relação dele com Deus. Agora ele fala dele com os homens, até porque ele está recebendo, de certa forma, hostilidade dos seus amigos. Então, defesa que considera suas relações sociais. Olhe no tópico 1 e subtópico 2. Vamos ver aqui, reconhecimento social. Diz aqui, Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz em sua cidade. Jovens
velhos o procuravam para serem orientados. Eu vou pegando só algumas partes que eu marquei aqui. Ele exercia um importante papel social. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Ele protegia os pobres, punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos. Era como se fosse os olhos do cego. Olha que maravilha. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava, agindo com justiça e equidade. Então ele vai mostrando, né? Eu cuidei do velho, cuidei do órfão, cuidei dos jovens, do viajante, do necessitado, do aflito. E por que estou recebendo isso de volta? Vamos ver outra referência aqui interessante. Tópico 2 e subtópico 1. Diz aqui que no Antigo Oriente os mais velhos eram objetos de grande estima. Ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. E ele diz, agora eles se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Outra referência que você pode mostrar aí para os seus alunos. Também o tópico 3 e subtópico 2, vai ter alguma coisa também. Olha aqui, Jó também faz uma defesa de sua ética social. Jó agia com ética. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou a sua forma de agir. Ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem-lhe suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Então, meus queridos, aqui nós vemos Jó apresentando sua defesa, baseado naquilo que ele tinha feito com as pessoas, não é? Então, você veja que lá na frente, Jesus vai dizer, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Olha, eu estive com sede, vocês me deram de beber. Eu estive com fome, vocês me deram de comer. Eu estava preso e vocês foram visitar-me. Eu estava nu e vocês me vestiram. E as pessoas vão perguntar, Senhor, quando nós vimos o Senhor com fome, com sede, nu, preso, Jesus disse, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim me fizeram. Quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, a mim deixaram de fazer. Por quê? Quando você faz algo pelo seu próximo, você está fazendo pelo Senhor. Um bem que você faz para o seu próximo, você está fazendo para o Senhor. Eu estou me lembrando aqui do nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, aqui em Alagoas, a quem nós prestamos aqui as nossas homenagens e a nossa reverência, né? É o nosso pastor aqui em todo o campo de Alagoas, e ele, durante essa pandemia, esse período de aflição, ele fez com que a igreja fosse distribuindo e todos os dias, em algum ponto da nossa cidade, nós estamos distribuindo uma sopa para ajudar. E um dia ele experimentou a sopa e não gostou. E ele disse, não, essa sopa aqui não dá para dar para Jesus. Eu quero que faça uma sopa que se eu fosse dar para Jesus, ele tomava. Aí corrigiu lá na cozinha e quer uma sopa decente para servir as pessoas, porque nós estamos fazendo para as pessoas e estamos fazendo para Jesus. Quando você for dar uma roupa para alguém, não é? Faça como um pastor do Rio de Janeiro falou e eu guardei. Ele disse assim, olha, quando você for dar uma roupa para alguém, olha se está faltando botão, coloque botão. Olha se está com um pequeno lugar descosturado, costure, lave e passe a roupa, porque você não está dando só roupa, você está dando dignidade. Então, muito bom. Se você faz para o seu próximo, você está fazendo para Jesus, está fazendo para Deus. E Jó sente isso, tanto benefício que eu fiz para as pessoas, e agora estou aqui como um pedaço de carne podre, sendo zombado, sendo criticado, sendo hostilizado, inclusive, pelos meus amigos. Tópico número 8, defesa que rejeita ou que desconsidera o reconhecimento humano. Nós vamos ver isso aqui, meus queridos,
aqui no capítulo 30 e versículo 2. Está bem sutil da nossa leitura. Diz assim: porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do poderoso? Aliás, eu li 31, irmão, perdão. 30, versículo 2. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. O que Jó está dizendo? Ele diz: eu rejeito o recurso humano. A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Está lá no Salmo 20, versículo 7. Né? E Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim: maldito o homem que confia em outro homem. E tem uma referência aqui, irmãos, que eu quero ler também, Salmo 60, versículo 11. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar aí. Muito interessante, que vai corroborar que esse socorro do homem, ele é muito fraco para resolver as nossas questões. Diz assim: porque vão é o socorro do homem. A parte B do versículo 11 do Salmo 60. Porque vão, inútil é o socorro do homem. Não é? Aqueles que confiam no homem são malditos, que confiam no sentido de confiar para salvação. Então Jó rejeita. Ele entende que seu estado só há um redentor que possa resolver. Ele não atinge a Deus. Deus não está vindo até ele. Ele diz: eu quero alguém que se coloque no meio e que possa falar com Deus e levar a minha causa, porque eu sou inocente. Muito bem. E vamos então para o 9º ponto. Defesa que reconhece a justiça divina. Jó 31, 2 a 5. Ele vai dizer: porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Jó está dizendo: Deus é justo. Ele vai dar a parcela que é do ímpio e vai dar a parcela que é do justo. Ele vai castigar os desobedientes e vai abençoar os obedientes. Eu sei disso. Eu só não estou entendendo porque eu sou obediente e estou sofrendo. Eu não estou entendendo, mas sei que Deus é justo. Então Jó em nenhum momento questiona a justiça de Deus. Ele confia que Deus é justo e que por fim vai se levantar e vai resolver a sua questão. E por último, queridos, que o tempo já vai aqui avançando e eu tenho tentado fazer os vídeos mais breves, você tem o título aí de cada tópico que você pode desenvolver. Defesa, olha que eu estou firme aqui no tema. Defesa que confia na onipresença divina. O que é que ele diz lá em Jó 31:4? Vamos ver aqui. Ele diz: ou Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Ou como está aqui no texto: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. É como se Jó estivesse dizendo: será que Deus não está contemplando os meus passos, os meus caminhos, os meus procedimentos? Veja que no Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, cercas o meu andar e o meu deitar, e de longe o Senhor conhece todos os meus pensamentos, e sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo já conhece. E lá a partir do versículo 7 ele diz: para onde me irei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer lá no Seol a minha cama, eis que tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Ou seja, não tem como fugir da presença do Senhor. Se não tem como fugir, Ele está acompanhando os meus passos e sabe que eu sou fiel, diz Jó então. Jeremias 23, 23 e 24 tem um texto muito bonito, onde o Senhor diz assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o visse? Diz o Senhor. Porventura,
eu não encho a terra e os céus, então procure um lugar para se esconder, e eu acho que nós não vamos encontrar este lugar. Então Jó faz sua defesa confiando na onipresença e também na onisciência de Deus, um Deus que tudo sabe e um Deus que tudo vê. Meus queridos e amados irmãos, que Deus assim nos abençoe. Se você está acessando a esse vídeo pela primeira vez, ainda não é inscrito, o meu conselho é se inscreva, porque toda segunda-feira nós estamos disponibilizando um novo vídeo e vai te abençoar muito. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.